casa. Meu nome é Cláudia Magno, eu sou coordenadora do projeto Reverbera, e é um prazer tê-los aqui. O projeto Reverbera, Culturas Afro-Brasileiras, Africanas e Indígenas nas Escolas, é uma iniciativa de fortalecimento da legislação 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, que juntas estabelecem o ensino obrigatório da história e cultura afro-brasileira e indígena em todos os níveis da educação, tanto pública quanto privada. Compartilho com vocês um pouquinho do projeto, para vocês entenderem o que nós estamos fazendo aqui, né? O projeto ele inicia em junho, mas desde julho a gente fez o primeiro encontro, que foi um encontro com parceiros da sociedade civil, para que nós pudéssemos entender as demandas dessa sociedade também em relação à legislação. Além da sociedade civil, também estiveram presentes representantes da Secretaria Municipal de Educação. Em julho também, final de julho, por volta do dia 26, a gente lançou um edital. É um edital simplificado, é um edital de lançamento também do projeto, é um edital que vai selecionar 10 propostas de escolas públicas municipais e estaduais que dialogam com essa legislação. Cada uma dessas propostas vai receber um recurso de R$ 8.000, transferidos através de serviços ou compras de materiais. Mas a gente tem que entender que, além disso e para além disso, várias outras propostas vão chegar. E todas elas são importantes para concretizar essa legislação. Então, nós também estamos lançando um selo comemorativo. Todas as escolas que se inscreverem e que tiverem uma relação direta, projetos com relação direta com essa legislação, também vai receber esse selo comemorativo. E, no final de novembro, nós vamos fazer o Festival Reverbera, que já é um festival grande, contamos com a presença de todos, com a presença desses 10 selecionados, com a presença também de novas mesas de debate, diálogo, para a gente poder aprender cada vez mais e trazer mais oportunidades de diálogo sobre a legislação. Para a gente iniciar, eu quero reforçar aqui que essa iniciativa do Projeto Reverbera é uma realização da AIC, Agência de Iniciativas Cidadãs, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, essa casa acolhedora. O Projeto Reverbera, Cultura Afro-Brasileiras, Africanas e Indígenas nas Escolas, é um projeto significativo e importante para a construção e formação da nossa sociedade. E, para isso, a gente vai começar chamando a mesa 1, é uma mesa institucional. Convido como representantes das instituições colaboradoras desse projeto para compor a mesa de abertura. Procuradora do Trabalho e coordenadora do 1º grau do MPT, doutora Mariana Furtado Guimarães. Presidente do Comitê Regional de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade do MPT em Minas Gerais, Procuradora Regional do Trabalho, doutora Luciana Nacu Lorenzetti. Integrante do Comitê Regional de Igualdade de Gênero, Raça e Diversidade do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais e responsável pela reversão para o projeto, doutora Luciana Marques Coutinho. Representante da AIC, Agência de Iniciativas Cidadãs, diretora executiva Rafaela Lima. Representante da Secretaria Municipal de Educação e diretora de Políticas Afirmativas da Subsecretaria Municipal de Educação da PBH, senhora Rosane Pires Viana. Representante da Secretaria Estadual de Educação e coordenadora da Educação do Campo Indígena e Quilombola, senhora Adriana da Silva Datas. Mesa composta, então eu convido a doutora Mariana Furtado para as primeiras palavras. Boa tarde a todos e todas aqui presentes.
É uma honra para o Ministério Público do Trabalho da Terceira Região sediar esse evento com pessoas tão comprometidas e pessoas que verdadeiramente acreditam na educação e na cultura como meio de transformação da realidade que vivemos hoje. Constantemente, a nossa atuação finalística aqui no Ministério Público do Trabalho, ela envolve trabalho infantil, trabalho escravo, e são situações que, infelizmente, a nossa realidade é um trabalho infantil que ele tem cor, é um trabalho escravo que traz lá de trás as nossas heranças que deveriam já ter sido esquecidas há muito tempo, e essa é uma oportunidade de reverberar a herança que realmente importa. E é uma honra para essa instituição sediar esse evento com essas pessoas tão comprometidas e que acreditam na educação como meio de transformação e como uma oportunidade de fato, modificar o que precisa de ser modificado e deixar permanecer o que não pode ser esquecido. Agradeço a todos aqui presentes e vou passar a palavra para a Cláudia para conduzir esse evento. Obrigada. Obrigada, doutora Mariana, pela presença. Agora chamamos a doutora Luciane Nacur, com algumas palavras. Boa tarde a todos e todas. Eu quero agradecer a presença de todos aqui e dessas pessoas tão aquilatadas que estão promovendo o Reverbera. É um momento, para mim, de aprendizado. Tenho certeza que eu vou sair daqui com arcabouço, com a congruência constitucional muito sólida para realizar meu trabalho de forma melhor. E esse evento representa que estamos mais perto dos meus melhores ideais, de uma sociedade verdadeiramente democrática, inclusiva, heterogênea, antirracista, antimisógina e que abraça a causa do trabalho digno e da educação como formas realmente de se transformar a realidade. Muito obrigada a todos. Obrigada, doutora Luciane. Nesse momento, vamos chamar a doutora Luciana Marques Coutinho para umas palavras. Boa tarde a todos, a todas, a todes. Cumprimento aqui as minhas parceiras, né, gente, mulheres, mulheres à frente, né, dessa iniciativa aqui tão grandiosa. É um prazer imenso, né, ter vocês aqui, né. Meu abraço a cada um de vocês. É uma honra, né, ter vocês aqui em minha casa. É uma honra, né, ter esse lançamento desse projeto tão maravilhoso aqui na nossa casa, né, do Ministério Público do Trabalho. Eu tenho 5 minutos, mas eu fiz algumas anotações. Eu quero, né, não me esquecer de falar as coisas que eu anotei aqui, né, porque é uma grande emoção, né, para mim, porque a gente sonha com as coisas, né, e depois a gente vê as coisas sendo realizadas. Então, para mim, é uma emoção muito grande, né, estar aqui nesse momento. E eu queria começar falando sobre o nome desse projeto, Reverbera, né, que foi um nome maravilhosamente orquestrado pela AIC, né, pela equipe da AIC, e eu acho que representa muito do que a gente está dizendo aqui, né? A nossa intenção com esse projeto não é criar roda, né? Não é dizer que a gente está chegando agora para fazer alguma coisa, é realmente ecoar, né? É realmente transmitir, é realmente reverberar o trabalho maravilhoso, né, que tem sido feito até o momento. Nós temos essa legislação importantíssima, né? Essas legislações que estão em vigor há 22 anos e há 17 anos, né? Se a gente considerar a primeira lei, que é a Lei 10.639, e há 18 anos, que é a segunda lei, que é de 11.645, né? Que agregou a questão da história e da cultura indígena. E nós sabemos que muita coisa teve que ser feita para implementar essa legislação, né, pelo movimento negro, pelo movimento indígena, pelo movimento quilombola. Isso não foi de graça, né? Essas legislações vieram dessa luta. E, desde então, tem pessoas maravilhosas, né, várias pessoas de vários cantos do país, né, aqui de Minas Gerais, que estão tentando implementar essa legislação.
mas sabemos também que é um desafio muito grande, né? Nós ainda estamos muito distantes do ideal, do que seria o cumprimento dessa legislação. E a nossa intenção é dar esse contributo, dar essa contribuição, né? Ajudar essas pessoas, contribuir de alguma forma, né? E é por isso que eu achei tão fantástico essa ideia da AIC de premiar, valorizar e reconhecer, né, esse trabalho que já tem sido feito com tanta maestria, né, que nós possamos ecoar ainda mais, reverberar ainda mais, né, esses conhecimentos na escola brasileira, na escola pública, na escola privada brasileira, em todos os níveis educacionais, né, desde o ensino infantil, o ensino básico, nas universidades, em todos os campos, em todas as disciplinas, né, porque nós estamos falando de algo que é transversal. O racismo, a discriminação, elas nos atravessam, né, a todos nós, né, negros, pardos, indígenas, quilombolas, pessoas brancas, que também são responsáveis, né, por esse racismo estrutural que ainda está, né, instalado na nossa sociedade. Então, nós temos muito trabalho a fazer e a nossa intenção é dar essa pequena contribuição. E eu queria dizer também, porque muita gente pode se perguntar, afinal de contas, o que o Ministério Público do Trabalho, né, tem a ver com isso. E eu acho que nós temos muito a ver com isso, né? Nós temos, sim, um papel a cumprir enquanto um dos ramos do Ministério Público brasileiro e também como defensores do trabalho decente, né? E quando a gente fala trabalho decente, parece engraçado, assim, porque então existe um trabalho que não é decente, mas eu queria me referir, né, ao conceito da Organização Internacional do Trabalho, que, quando diz que o trabalho decente, né, é aquele que é adequadamente remunerado, que é exercido em condições de liberdade, equidade, segurança, capaz de garantir uma vida digna para aquele trabalhador, trabalhadora. É isso, né, que a gente usa essa expressão, trabalho decente. E os profissionais de educação, né, as mulheres, os homens, enfim, os profissionais que estão militando lá na frente, precisam de mecanismos, precisam da estrutura material, a estrutura financeira, né, de orçamento, para poder fazer frente a esse grande desafio, que é implementar uma cultura antirracista no nosso país. É uma cultura que está em todos os espaços, né? A gente enfrenta o racismo a todo momento. Então, a gente precisa realmente de muita força, de muito investimento, né, nessa seara, né, para a gente poder fazer frente a isso. Então, que bom que nós estamos aqui, né? Estou muito feliz. Estou aqui como aprendiz também, né? Como estive nos outros momentos junto com a AIC. Estou aprendendo a cada passo, mas estou, assim, pura emoção aqui com vocês, né, para assistir às palestras de hoje. E queria também, assim, usar esse espaço para fazer alguns agradecimentos, né? A gente está no início do evento, mas eu já quero, desde já, agradecer, porque eu acho importante, né? E gostaria de agradecer as minhas colegas queridas que estão aqui, né? A Mariana, representando a nossa administração, e a gente não faz nada sem o apoio da nossa administração. Obrigada, Mariana. Também queria agradecer a querida Luciana, que é a presidente do nosso Comitê de Equidade, que abraçou o projeto Reverbera, né? E que estamos aí, porque são pautas, né, que também estão aí totalmente convergentes, né, essa pauta do Reverbera, e o que fazemos aqui no Comitê de Equidade e Diversidade da Procuradoria Regional do Trabalho. Agradecer a nossa imensa, grande parceira, que é a AIC. A AIC, que a gente, enfim, fez milhares de coisas juntos, né, Rafaela? E outros milhares. Nossa, eu não tenho nem palavras para dizer o quão incrível é essa entidade, né, que é a Agência de Iniciativas Cidadãs. Né? Eu falei, gente, como é bom... Estava comentando com as meninas da equipe, eu falei assim, vocês têm um privilégio de trabalhar numa entidade que só faz coisa maravilhosa, só coisa boa para a sociedade. Então, obrigada. Muito obrigada, Rafaela. Vou agradecer também a Manu, né, a Emanuela, que também está sempre conosco, e agradecer a essa equipe do Reverbera, né, que é fantástica, né, Cláudia, Giovana, Raíssa, Patrícia. Muito obrigada, né, meninas aí que estão aí à frente desse projeto. Queria fazer um agradecimento muito especial também à Secretaria Municipal de Educação, né, na pessoa da Rosane, obrigada. Obrigada pela acolhida desde o primeiro momento, né, por a Secretaria ter abraçado. E são pautas convergentes, né, porque vocês já fazem um trabalho incrível, né? Então, a gente está se unindo aí
nessa força. A Secretaria Estadual de Educação, na pessoa da Adriane, muito obrigada também, que também pela acolhida, né, e que também já fazem um trabalho incrível. Então, a gente vai unir essa força aí. Queria agradecer as pessoas que vão falar aqui na sequência, né, as nossas palestrantes, a Aveline e também a professora, as queridas Aveline e professora Patrícia, que eu tive a honra e a satisfação de já ouvir falar naquele evento que tivemos lá no Muquifo, né? Iremos aprender mais uma vez aqui com vocês. Obrigada pela presença. E queria agradecer também a querida professora Lívia. E aí fazer um registro pessoal, gente, né, de por que também que surgiu essa ideia, né, essa sementinha dentro de mim. E eu devo isso à professora Lívia, né? Porque tive a satisfação, a honra, o prazer, né, de fazer uma disciplina isolada com a professora Lívia lá aqui na Faculdade de Direito da UFMG. E ela ministrou essa disciplina. A gente fez um estudo, né, detalhado e dirigido sobre a obra Um Defeito de Cor, que me levou às lágrimas, né, o livro e as aulas, né, pela sensibilidade da professora, por aquela turma, né, de colegas, todas mulheres, que estavam lá, e o meu aprendizado, né, naquelas aulas, professora, e realmente você me inspirou, né, e eu já tinha esse desejo, mas você foi lá no fundinho e cavucou né, e retirou lá do fundo. Então, obrigada por estar aqui e obrigada, né, pelas suas aulas, né, que me inspiraram. Então, gente, é isso, né? Falei muito mais de 5 minutos, mas não me contive. Obrigada, muito obrigada. Quebrando um pouquinho o protocolo, a gente também tem muito a agradecer a doutora Luciana, porque ela realmente abraçou o projeto com muito carinho. Ela não só trouxe o recurso para o projeto, ela abraçou o projeto. Isso é muito importante. Obrigada, doutora. Agora, por uma palavrinha também, vamos chamar a diretora executiva da AIC, Rafaela Lima. Gente, fica difícil, né? É muita emoção, né? Assim, vou começar quebrando o protocolo, falando do quanto a emoção e ter horizontes éticos em comum possibilita que a gente construa inéditos viáveis, como dizia Paulo Freire, né? Falar da nossa parceria, falar do quanto você é uma mulher que me inspira e o quanto é uma honra caminhar ao seu lado e caminhar ao lado de tantas pessoas incríveis que estão aqui, né? Tantas pessoas que representam lutas, né? Que representam causas de interesse público para uma sociedade um pouco menos injusta, né? A Coalizão Negra por Direitos tem um slogan que eu acho muito forte, que enquanto houver racismo, não haverá democracia. Se a gente acredita nos direitos humanos, na dignidade da pessoa humana, no diálogo e na possibilidade da gente construir uma sociedade colaborativamente, a gente tem que ser antirracista, né? Então, como a doutora Luciana bem falou, essas legislações não estão aí por acaso, elas estão aí porque tem sujeitos e coletividades e redes que há muito tempo lutam, né, por esse horizonte e que há muito tempo pautam essas questões, profissionais da educação que estão aí, né, nessa luta para que a gente tenha uma educação de qualidade e com equidade e com diversidade, né? Então, eu acho também, né, gostaria de destacar o Reverbera, porque o que a gente precisa é identificar, reconhecer, valorizar, premiar e espalhar os saberes das lutas desses movimentos incríveis, desses profissionais incríveis que estão construindo coisas em sala de aula. E, para a gente, é uma honra muito grande, uma alegria imensa estar na articulação desse projeto. Na verdade, a doutora Luciana, que nos convidou, ela teve a ideia e está com a gente junto, é muito bom construir junto, né?
E, enfim, essa construção tem muitas mãos, né, gente? Então, agradecer à mesa, eu já comecei pelo final, né? Muito obrigada à parceria do Ministério Público do Trabalho, né, que eu agradeci em nome da doutora Luciana, que tem sido um parceiro fundamental, né, na construção de tantas coisas importantes em termos de direito, com a sociedade civil, né, nesse momento em que a sociedade civil tem sido tão atacada, né, a gente tem sofrido assim tantos ataques injustos. Contar com pessoas e com uma instituição tão importante é fundamental para a gente, né? Agradecer aos profissionais da educação, à Secretaria Municipal, à Secretaria Estadual de Educação. Eu acho que dando as mãos mesmo que a gente pode construir coisas que apontem caminhos para a gente, porque, né, gente, é um caminho ainda muito longo, mas eu acredito muito, se a gente não fosse pessoas que investem no esperançar, né, trazendo Paulo Freire de novo, a gente não estava aqui, né, porque as lutas são imensas. Mas, como diz nossa amiga Áurea Carolina, um dia eu estava reclamando um pouquinho do tanto que as lutas são difíceis, né? E a Áurea me disse assim: Rafa, eu vejo as lutas muito como esse movimento lento das placas tectônicas, que elas estão ali lentamente se movimentando e, vez por outra, o vulcão emerge com a sua lava poderosa. Eu acho que a gente constrói, a gente herda, né, de outras pessoas, redes e movimentos que vieram antes de nós, dá alguns passos para seguir e vamos construindo essa possibilidade aí dessa efervescência das lutas. Muito obrigada, gente, a cada uma e a cada um que está aqui, que representam lutas incríveis. Para a gente é realmente uma alegria, uma honra muito grande. E vamos reverberar, porque tem muita coisa boa aí que precisa ser espalhada para que essas leis, né, se tornem, de fato, uma realidade concreta na maior parte das salas de aula do nosso país. Muito obrigada, gente. Obrigada, Rafaela Leite, representante da AIC. Agora convidamos a senhora Rosane Pires Viana, representante da Secretaria Municipal de Educação. Muitíssimo obrigada. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia a todos. Boa tarde, na realidade. Boa tarde. Estão atentos? O professor não erra, não. A gente faz teste, né, para ver se o povo está atento. Então, sancofiando, eu queria reverenciar, na minha tradição, as pessoas que vieram antes, que é, de fato, um modo de viver, um modo operante que a gente traz. Então, eu queria agradecer a presença e a trajetória de Patrícia Santana, que esteve à frente na nossa Secretaria da Luta, né, antirracista na educação. Eu queria uma salva de palmas para ela, que está sentada bem aqui na frente. Nós herdamos um trabalho sensacional feito por mulheres ousadas da nossa cidade. A gente não chega sozinha, a gente chega junto. Queria agradecer o convite de Cláudia e agradecer o trabalho sensacional da doutora Luciana, que tem sido exemplo para muitos lugares daqui no nosso país. Pode não saber, mas você é citada muitas vezes. Fico honrada de saber da sua existência e estar nesse momento aqui nessa cidade junto contigo. Então, a Diretoria de Políticas Afirmativas ela é uma estratégia de atuação com intenção pedagógica organizada na nossa Subsecretaria de Educação Inclusiva da Secretaria Municipal de Educação. Ela surge numa perspectiva de reparação. Nossos estudantes negros e negras são potência. Entretanto, nós estamos nos deparando com dados muito ruins. As nossas premissas de não aprendizagem de crianças negras, elas se confirmam nos dados do IDEB. Escolas com IDEB baixo, grande número de crianças negras. Escolas com IDEB um pouco mais alto, crianças brancas em sua maioria. Nós temos na nossa rede de ensino 330 escolas. Dessas 330, nós temos uma média de 70% de estudantes negros na maioria, mas em algumas regiões 80% e em outras até 90%. Portanto, nós estamos falando de uma rede que é negra, para a comunidade negra, para famílias negras
Contudo, nós ainda não realizamos um trabalho de excelência com esse coletivo, com esse público, porque as nossas crianças, apesar de serem potência, ainda não estão no lugar que elas merecem estar. Nós vimos violando o direito dessas crianças ao longo dos anos, elas não têm tido acesso a um currículo significativo, a uma escuta de qualidade, a um ambiente tranquilo para a aprendizagem, em função de uma série de situações, mas também por conta do racismo instaurado nas nossas escolas. Então, a nossa diretoria ela surge a partir de uma série de reflexões, mas também pautada no trabalho realizado ao longo dos anos. E, obviamente, para fazer com que a implementação das duas leis, 10.639 e 11.645, se efetive numa perspectiva de equidade educacional. Eu preciso aprender, construindo a minha identidade, sabendo quem eu sou, quem são os meus ancestrais, os meus antepassados. E aí eu estou falando de quem? Eu estou falando daquela Rosane Pires, que estava há 50 anos atrás, sentada no fundo de uma sala de aula, com total receio de levantar a mão para dar a resposta, para me posicionar, porque, até então, a educação ela não potencializava as crianças negras. E, hoje, eu estou aqui sentada, num lugar de destaque, não esperado pela grande maioria da sociedade. E o que a gente vem fazer na nossa diretoria é fazer com que aquelas crianças, como eu, possam sonhar com esse lugar. Eu não sonhava com esse lugar. Eu precisei trabalhar para estar aqui. Obviamente, recebi apoio de muitas pessoas e algumas instituições, principalmente do Movimento Negro Educador, que nós temos na nossa cidade. Eu devo ao Movimento Negro Educador uma série de conquistas na minha vida. E estar nesse lugar me possibilita fazer com que crianças, como eu fui, possam sonhar com esse lugar. Então, a diretoria faz trabalhos numa perspectiva de monitorar as aprendizagens através de uma série de ações de construção curricular. Nós estamos construindo também laboratórios makers de tecnologia ancestral em todas as escolas da nossa rede. Nós temos um trabalho transversal em todas as diretorias da nossa secretaria, junto do Fundamental, Anos Finais, Alfabetização, Programa Escola Integrada, Educação de Jovens e Adultos, Educação Infantil. Então, essa é a potência da nossa diretoria, numa perspectiva, sim, de fazer com que a nossa rede de educação municipal garanta direito de aprendizagem com equidade. Então, é este lugar que eu ocupo hoje, junto com uma série de colegas que estão aqui. Muito obrigada pela presença. Muitas colegas educadoras presentes nesse ambiente. Nós temos a honra de dizer, Cláudia, que nós vamos concorrer ali, ó, aos prêmios, hein? Pode esperar. Tem coisas boas demais acontecendo. E a nossa diretoria tem esse lugar, né, de potencializar o saber ancestral que a gente herdou, o nosso legado, e fazer com que esse legado potencialize as crianças negras e elas se sintam, de fato, honradas, né, de herdar a sua ancestralidade africana. Então, os saberes afrodiaspóricos são a nossa base de trabalho e a gente tem ido para todos os lugares da nossa cidade, onde tem as escolas de ensino fundamental, médio, EJA, fazer com que as crianças possam aprender e ter o seu direito garantido à aprendizagem e construção de identidade negra, né, junto. Porque, sem essa construção identitária, a gente não tem um currículo significativo e uma aprendizagem que reverbere o sujeito. Obrigada pelo convite, obrigada pela parceria, completamente disponível e profundamente acreditando que a gente vai, de fato, fazer grandes entregas. Obrigada pelo espaço. Agradecer Rosane Pires, muito obrigada. Chamar agora para o diálogo a senhora Adriane da Silva Datas, da Secretaria Estadual de Educação. Bem-vinda. Boa tarde. Pois é, gente. Obrigada. Peço licença para poder ler, tá? Porque a Secretaria de Estado de Educação tem feito um trabalho muito de acordo com o que o Reverbera está falando, né? E nós queremos reverberar, com certeza. E essa lei, gente, 10.639,
alterada pela Lei 11.645, são um marco na educação brasileira e buscam corrigir uma lacuna histórica, garantindo que as novas gerações tenham acesso a uma visão mais completa e justa da história e da formação cultural brasileira, e reconheçam a fundamental contribuição dos povos africanos e indígenas. No âmbito das escolas estaduais mineiras, a educação para as relações étnico-raciais se estabelece como eixo transversal e também estruturante, voltada à valorização da diversidade, ao combate ao racismo e à promoção de educação antirracista. Trata-se de reconhecer e valorizar as diversas identidades que compõem nossas salas de aula, enfrentando o racismo e promovendo o respeito às diferenças. Essa política está alinhada tanto ao currículo de referência de Minas Gerais, à Base Nacional Comum Curricular e às diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, o que reafirma o nosso compromisso enquanto Secretaria de Estado de Educação com a promoção da equidade racial no âmbito escolar. Eu vou falar com vocês algumas ações, por isso que eu estou lendo, que a Secretaria, para a implementação dessas leis, tem feito. Tá? Oferta de formações referente à Lei 10.639 e 11.645 para superintendências regionais de ensino e para as escolas da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais. Produção de documentos orientadores com textos sensibilizadores e proposta de atividades concernente à educação étnico-racial para a Semana de Educação para a Vida, dentro da qual está incluída também a Semana da Consciência Negra. Participação em reuniões do Conselho de Igualdade Racial. Fizemos uma live onde estamos e para onde queremos ir, da Lei 10.639. O projeto Esporte Sem Racismo, Atitude que Transforma, para estudantes, atletas e não atletas dos Jogos Escolares de Minas Gerais. Elaboração do documento Orientação Pedagógica Semana dos Dias Escolares 2025, onde sugerimos atividades sob temática para serem trabalhadas durante todo o ano letivo, a cada bimestre, com orientações e trabalhos respectivos. Seminário de Gestão Escolar para a Equidade Racial, em parceria com o Instituto Unibanco. Sequências didáticas da campanha Ginga, que foi lançada agora, gente, em junho, em que tem várias sequências didáticas que serão trabalhadas por todos os professores da Rede Estadual de Educação. A adesão ao PENERC, que é a Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola, em regime de colaboração com o DIME. Divulgação do curso de formação para docência e gestão para a educação das relações étnico-raciais e quilombolas, que será realizado pela Universidade Federal de São João del Rei, Universidade Federal de Ouro Preto, Instituto Federal do Norte de Minas. Temos também a campanha de autodeclaração racial, pela dificuldade que os alunos têm de se autodeclarar. Tá? E também vem a Resolução 4954, que dispõe das diretrizes das matrizes curriculares das escolas indígenas. Essas são algumas das ações que a gente tem feito. E quando a doutora Luciana disse, né, que há mais tempo a gente está trabalhando, e é verdade, é um trabalho contínuo de cada um de nós. Indiferente, né, de onde estamos, esse é o nosso compromisso. Como diz Conceição Evaristo, o importante não é ser o primeiro ou a primeira. O importante é abrir caminhos. E eu acredito nisso. Vamos reverberar? Vamos. Em poucos momentos da nossa história, a gente teve a oportunidade de ter uma mesa onde nós temos um representante da sociedade civil, representantes de órgãos públicos, secretarias, falando a mesma linguagem.
Então, a gente só tem a agradecer esse momento, essa oportunidade, convidar vocês também para vir reverberar junto com a gente. Eles já estão nesse movimento. Então, convidar vocês também para vir nesse movimento com a gente. Muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada pela mesa. Continuando, a gente vai aproveitar um momento muito especial para fazer uma reflexão através da arte, porque a arte tem esse poder, né, de trazer uma reflexão. Então, nós vamos convidar uma poetisa com foco nessa legislação para trazer umas palavras para a gente. A poeta, ela nasceu em Belo Horizonte, mas foi na periferia do Barreiro que, como diz, pariu sua palavra. Ela é uma mulher negra, ela é professora por ofício, escritora por desvio de função, publicou 5 livros. Frequenta a sala de aula, sarau, bar às vezes, festival literário e nunca se esquece de onde veio. Aprendeu a moldar a palavra do mesmo jeito que se molda o corpo no aperto do busão, com improviso e força. Convido a poetisa Karine Bassi. Bem-vinda, Karine. Obrigada, Cláudia. Satisfação estar aqui. Eu queria agradecer o convite da IC, mais uma vez, nessa parceria de sempre. Saudar todo mundo que está aqui. Que bom que esse movimento está acontecendo, né? A gente que trabalha com a palavra, estar nesses espaços, ocupar esses espaços e olhar para rostos tão parecidos com o nosso é sempre muito importante. Faz reverberar mais. Eu queria dizer, né, para quem me conhece, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Karine Bassi, venho lá do Barreiro. Para quem já me conhece, eu sigo sendo. E eu vou recitar 2 poemas aqui nesse tempo que eu tenho de apresentação. Esse primeiro poema, eu gosto de contextualizá-lo, porque eu trabalhei desde os meus 17 anos na escola integrada. Então, a gente que vem da integrada, na quebrada, a gente fraga como é que é o processo, a gente tem esse contato com a juventude, né? E foi ali que a minha oralidade, a minha poesia oral, ela foi movida. E aí eu gosto de contextualizar esse poema porque eu escrevi para um aluno que estava trabalhando de aviãozinho na quebrada, e a gente, nesse lugar de formação, né, vindo desse lugar também da quebrada, eu encontrei com ele e falei, cara, bora fazer zine, que existe uma outra forma da gente movimentar e gerar renda para a gente, né? Vamos fazer zine. E ele falou, professora, pelo amor de Deus, fazer zine, sair vendendo esses trem aí, não dá certo, não. Eu falei, dá muito dinheiro. Não dá, gente, não dá. Eu falei, dá muito dinheiro, eu faço os meus corre aqui com zine. E, de fato, né, no começo, antes de publicar livro, eram os zines que faziam a gente circular na cidade, pagar um busão, né, ir para o centro, onde as ações aconteciam, né, os movimentos culturais. E aí ele falou, não, professor, eu não vou fazer esse trem, não vou fazer isso, sem chance. Nunca mais vi meu aluno. Passou um bom tempo, eu estava no ônibus, e eu escuto alguém me chamando lá da frente. E eu lá no fundão, ele, psiu. Eu falei, ué. Ele falou, professor, eu tenho uma novidade para te contar. E é lindo, né, gente? A gente está num ônibus, professora. Eu falei, nossa, aquele quentinho. Eu falei, me conta. Ele falou, estou dando aula. Eu falei, você está dando aula? Ele falou, na integrada. Na integrada dele, de construção de zine. E aquilo ali foi... Tá doido. Tem coisa melhor. E aí eu escrevi esse poema para ele. O sonho de muito menor
é ser jogador de futebol. Antes de chegar aos 10, sonha em ser camisa 10. Calço, o corpo dribla a lida no campinho da vila, mas logo o frila convida, vai, Joãozinho. Ser aviãozinho na vida, mas quem vibra com essa realidade de ser mal lido por sua condição de classe é foda a sociedade. Vê os moleques que crescem, tendo referência em Neymar, mas para a mídia é só mais um beira-mar, a beira-margens. Nos negaram a contorno e disseram que era fácil contornar a situação. Que todo menor poderia um dia chegar à seleção, mas nunca foram selecionados, sempre os alvos mirados e então marginalizados. Quem acredita sempre alcança? Quem acredita sempre alcança? Quem acredita sempre alcança? Mentira! Enquanto você acredita, 10 fura sua fila, não é desesperança, fé na vida e nas crianças, mas nem todo mundo vai chegar lá. É porque quem dita as regras do jogo também escolhe quem vai jogar. Na escola, o chinelo vira bola, a folha do caderno vira bola, e a gente até se insere, que é para os moleques, fica a joia, levamos papel, caneta, umas letras. Nome de passe, né? Que é para entrar na cabeça. É que o Brasil é penta. Mas antes do tetra, meu irmão, já era treta. Porque o sonho dos menores é ser Arrascaeta. Mas na sua quebrada só tem só bombeta e um campinho de terra sem iluminação. Por isso, depois do horário de aula, alguns invadiam a escola. Uns apostavam uma coca, outros, infelizmente, cheiravam a cola. Mas, no fim, cada uma ia embora, deixando a bola e o sonho no chão. Então, narra aí, Galvão. Sob o príncipe do gueto, seu castelo de madeira. Nunca foi no Mineirão, mas tem minério nas mãos, porque bola mora na beira da linha de trem que carrega corpos enlamaçados e entre o vão e a plataforma, vende bala nos sinais fechados. Tá relampeando, cadê neném? Tá vendendo drops no sinal para alguém. Tá relampeando, cadê neném? O foda é que o sonho de muito menor é ser jogador de futebol, mas às vezes só para tirar a família da miséria social. Mas entre o sucesso e a lama, é só mais um nego drama. Sou o príncipe do gueto, só quem é desce sobe a ladeira. Sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira. Obrigada. Obrigada. Literatura marginal, periférica. Não sei se vocês conhecem, se todo mundo conhece, mas agora Sarau Islã também é um movimento que está acontecendo nas escolas, que tem possibilitado, né, que outras crianças também possam aprender através da palavra, possam conhecer outras literaturas, né, e se identificar e se reconhecer nessas literaturas. É isso que a gente faz. E aí eu vou recitar um último poema, então, para encerrar essa minha participação com vocês e continuar ouvindo vozes incríveis aqui. Dona Isabel, que história é essa? Dona Isabel, que história é essa? De ter feito a abolição, de ser princesa boazinha, que libertou da escravidão. Viva Zumbi, nosso guerreiro, que fez esse herói lá em Palmares. O dia em que o lamento do negro fez o feito chorar. Suas lágrimas caíram dos olhos, não pude acreditar. O negro perguntava ao feitor, por que é que você me bateu? Se o sangue que rola em minhas veias é bem parecido com o seu, será se é pela pele escura? Não sei. Feitor queria que você passasse um dia lá na senzala, com fome, com frio e com medo, esperando para que a noite chegasse. Na madrugada, pensamento ruim, a porta vai se abrir. E o negro é arrastado para fora e amarrado no tronco da dor. Mas logo o dia vai chegar e na enxada o negro vai trabalhar. Com seu corpo todo machucado, será que ele vai aguentar? Mas quando chegar o seu dia, feitor, o dia do juízo final,
Você vai estar frente a frente com o nego do canavial. Então verá que tua pele clara não vai prevalecer. É o contexto. Essa história imposta é uma farsa, ouviram? Portanto, conheçam a real pelo meu contexto, pois trago algumas verdades enroladas no meu verso. Desde o princípio fez-se o verbo resistir. O meu povo negro, o primeiro a conjugar, quando o couro do chicote instalava em sua carne e não havia luz na sua senzala, como hoje às vezes ainda falta, lá na quebrada. E a vela é o que resta para iluminar, a mesma que ofertada em reza a alguma santa. A mão negra que antes na colheita de algodão, hoje lava roupa, tira poeira, limpa o chão da casa de senador. A mão branca que antes no chicote, hoje assina a carteira do trabalhador. E há quem diga que o Senado é limpo, mas na real, do causa-lama, do garimpo de Mariana, pouco ainda se fala. É que a memória da justiça é branda. A memória da justiça é branda. A mão que balança o berço do privilégio conta história para boi dormir e muito brasileiro conformado aceita calado só contar carneirinho. Enquanto isso, nas universidades a situação é crítica. É que as cotas são criticadas pela mesma galera que se diz de alma negra para se valer na entrada, mas ei, alma negra não é passaporte. Se vocês não sentem na pele o corte que ainda hoje a chibata do Estado defere, quando nos colocam à margem, nos difere, quando nos mandam para o subemprego, quando nos tiram o direito de ter acesso à educação, quando dos navios negreiros se fez camburão. Cláudia e Amarildo, onde estão? São tantas histórias comuns que até se confundem. E cor sempre foi um fator determinante. Cláudia Ferreira, a faxineira, limpava com pinho-sol. Rafael Braga portava pinho-sol e o Amarildo privado de ver o sol. Cansei de cortisol. Avisa lá no Projac que aposentamos o Prozac, que essa é a sentença de quem carrega a resistência de antepassados dentro da carne mais barata do mercado. Subir no morro para fumar um, descer criticando quem fuma um, não ser confundido com 157, sendo na real 171. Muitos sobem na quebrada com medo, mas quer pesquisar o meu povo, produzir material didático, mas sem dialética, a nossa vida catártica não passa na Globo. As suas teses falam dos moleques da quebrada que escreve. Mas sua escrita fortalece os moleques da sua tese? Acham extremista o que eu falo? Meu poema te repele? Mas experimenta viver só um dia na nossa pele. É que eu aprendi a contestar com os meus heróis, meus ancestrais que estão no morro, no fronte, no ataque, na cor da luta, no som da tabaque, na ancestral hip-hop, capoeira, se rebelando contra o chicote de aroeira. Os meus heróis estão presos ou mortos por lutar, ou como minha maninha, tem calos nas mãos de tanto trabalhar. É o combate ao opressor, a luta contra o açoite, a voz, a beleza da cor. Sinto lhes informar, mas não temos mais medo, senhores. Eu não me detenho. Nós vamos botar fogo no engenho. Vou botar fogo no engenho, aonde o negro apanhou. O negro a gente quer escola, quer ter carinho e ser doutor, dançar aí, negro na go. Obrigada. Nesse seminário, a gente teve mais um momento precioso, né, de reflexão. Né? Karine, muito obrigada pela sua gentileza, por estar aqui com a gente, por trazer sua poesia reflexiva e marginal. Continuando. O alcance do projeto Reverbera, ele tem um alcance limitado. São escolas públicas, municipais e estaduais da cidade de Belo Horizonte. Então, quando vocês tiverem oportunidade de ler o edital, vocês vão ver esse alcance. Mas é importante a gente sempre lembrar o seguinte, quais são os objetivos, né? Um dos objetivos é esse, é sensibilizar a sociedade civil, fazer com que a gente, enquanto sociedade civil, queira também reverberar, também praticar essa legislação de alguma forma. Apoiar e fortalecer iniciativas que já acontecem, porque existem iniciativas muito importantes acontecendo dentro das escolas. Então, é por isso que tem também o edital, é simplificado. E apresentar uma carta-manifesto. Essa carta-manifesto ela está sendo construída ao longo do projeto.
Então, a gente já teve a primeira reunião com os nossos parceiros, já colhemos algumas informações, depois a gente vai colher as informações dos professores, vamos criar uma carta que vai ser entregue para as secretarias. É uma forma da gente contribuir, né? Falar, olha, precisamos de melhoras nesse sentido. Então, quando chegar a oportunidade de contribuir também com a Carta Manifesta, faça também, vocês vão estar ajudando o projeto. Agora, nós vamos caminhar para a mesa 2. A mesa 2 é uma mesa muito interessante, porque, na verdade, é o nosso seminário. Vou trazer 3 pessoas aí muito interessantes para a gente poder aprender um pouco mais e também refletir sobre as nossas atuações dentro das escolas. Para mediar essa mesa, eu vou convidar uma pessoa muito querida nossa, que também é da AIC, a Ana Martins. Ela é educadora, mestre em educação pela UFMG, é trabalhadora e pesquisadora de cultura de educação e relações étnicos-raciais, foi parte da equipe de fundação e gestão do Movimento Secundário Segunda Preta. Atualmente está como formadora do Comitê de Cultura de Minas Gerais e atua como consultora no projeto Reverbera. Ana, bem-vinda. Boa tarde. Licença para falar, para chegar. A bênção a quem é de direita, a bênção a qual também. Sou Ana, tem tanto de gente que eu conheço, que me conhece. Peço licença para quebrar também protocolos, porque eu sou uma pessoa formada pelo movimento negro, pelos movimentos sociais, pelos movimentos indígenas. Então, atuar como consultora nesse projeto também as pessoas que estão aqui fazem parte de onde eu estou agora. Patrícia, pouco sabe, mas você tem muita referência e interferência na minha trajetória. E que bom que eu possa estar nesse momento dialogando, né, na sua presença e na presença de vocês aqui. Muito obrigada. Com grande satisfação, e agradeço também a IC, né, que nesse momento acompanho 2 equipes em projetos, doutora Luciana, e agradeço a minha ancestralidade por me permitir estar aqui hoje. E é com satisfação que a gente dá início a essa segunda mesa sobre a implementação das leis 10.639 e 11.645, que é o tema central nesse contexto educacional brasileiro. Tem um trecho de uma música que diz que quando o livro da gente não vai para a escola, a nossa alma chora. Então, esses 22 anos da Lei 10.639, que foi alterada depois pela 11.645, ele coloca o livro da gente na escola. E essas 2 legislações são marcos fundamentais na luta por uma educação que reconhece, valorize e integre a história e as culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas nos currículos escolares. São conquistas que não podem ser apenas formais, precisam se concretizar na prática cotidiana das escolas, no planejamento pedagógico e na formação dos professores. Esse histórico de apagamento indígena, africano, afro-brasileiro, é um histórico que tem uma longa forma de se manter, de existir, enquanto num Estado que não garante, não prevê que pessoas negras e indígenas sejam vistas como humanos. Então, ao inserir esse nosso livro na escola, a gente está começando a dialogar sobre a lógica da humanidade. Então, uma lei que busca garantir que existem históricos e histórias que antecedem a história da colonização. E aí, hoje, a gente vai ter a oportunidade de refletir a partir de 3 elementos, que é da implementação das leis, com a doutora Lívia, não é isso? Da implementação das leis com a doutora Lívia Mendes. A gente vai conversar um pouco sobre a formação de professores para cultura e saberes indígenas com a nossa mestre, Avelyn. E também para a gente dialogar como que isso pode e está sendo feito na prática com a professora Patrícia.
Aí a dinâmica vai ser a seguinte: como a gente tem um telão ali, não consigo chamar as 3 ao mesmo tempo. Vou convidar primeiro a professora Lívia Mendes Moreira. Ela é professora do Direito do Trabalho e coordenadora da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da UFMG, presidente da Comissão de Enfrentamento ao Trabalho Escravo da OAB-MG e é advogada. Bem-vinda, que bom ter você aqui. Vou cronometrar 10 minutos de fala, tá? Para entregar, né, o conteúdo. Mas, na verdade, eu queria começar agradecendo e dizer o seguinte, que eu me sinto muito nervosa de estar aqui hoje, né? Muito tensa, né, para falar com pessoas que, na verdade, com as quais eu vim aprender. Tenho certeza que eu tenho muito mais a aprender do que a ensinar. Não é minha pretensão, de forma alguma, ensinar alguma coisa. Mas eu nunca poderia recusar um convite da doutora Luciana. Né? Ela já... Bom, eu vou começar minha apresentação, porque vocês vão entender, e os agradecimentos vão no meio. E eu vou cronometrar, porque eu, de fato, não tenho mais do que dizer do que 10 minutos. Eu quero muito aprender, né, com as pessoas que irão me proceder. Então, pediram para eu falar um pouquinho sobre a importância, né, da aplicação e da implementação das leis 10.639, de 2003, e 11.645, de 2011, não perspectiva jurídica, óbvio, que é a única sobre a qual eu sei falar, né, gente? E aí eu me lembrei, né, dessa frase da Djamila, que é o que a gente já caminhou muito, mas a gente ainda tem muito o que caminhar. Então, eu coloquei o título, né, o quanto caminhamos e o quanto ainda devemos caminhar, uma análise da importância de sua criação e implementação no Brasil. E aí, né, uma das minhas grandes tensões é sobre o meu lugar de fala, né? Quem sou eu aqui, essa professora do direito, né, da UFMG, uma mulher branca de classe média alta que foi, né, educada em escolas privadas ao longo de toda a sua vida. Mas eu fico muito feliz. Bom, e aí primeiro eu já me confortei com esse lugar onde eu estou, porque há 20 anos eu trabalho com a temática do trabalho escravo, do tráfico de pessoas, que são temáticas que envolvem inexoravelmente o tema das vulnerabilidades raciais, estruturais do nosso país, das discriminações, das populações indígenas. E eu pacifiquei meu coração, né, a partir da perspectiva de que eu reconheço o meu lugar de fala, eu sei de onde eu falo, mas isso não me impede de falar sobre esse assunto e de, né, tentar lutar por uma educação dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, dentro da Faculdade de Direito, que é uma das mais elitistas do Brasil e uma das escolas mais elitistas dentro da UFMG, para ser, né, formar alunos que sejam cidadãos mais conscientes, cônscios de si e que, ainda que não tenham passado por aquela situação, consigam enxergar no outro um verdadeiro espelho, um verdadeiro igual, como eles talvez não tenham feito ao longo da vida deles. Então, eu pacifiquei meu coração, mas isso não significa que eu não esteja muito nervosa, tremenda de medo para falar para vocês, né? Mas eu acho que eu tenho que tocar nesses temas, eu acho que é meu dever como professora, principalmente de uma universidade pública, como eu, né, ocupo esse espaço. Então, se eu decidir ocupar esse espaço, estou aqui e irei fazer uso da palavra, né, como bem disse, cadê a nossa poetisa maravilhosa? Ah, se foi, ah, que triste. Mas, né, que a palavra, ela importa. E aí eu só queria explicar por que eu estou aqui, né? Eu estou aqui por causa de 2 palavras. Eu gostei tanto que ela falou da palavra, né? Uma das palavras é serendipidade, que é essa palavra que a Ana Maria Gonçalves, né, abre o defeito de cor, falando dela, que é aquele acaso, mas ele é um acaso, né, que nos encontra, né, que faz com que a gente encontre uma coisa quando a gente não estava procurando por ela, mas que a gente só consiga compreendê-la se a gente tiver uma certa base ou uma construção prévia para poder fazer bom uso daquela coisa. E eu falo que essa coisa na minha vida é o livro, né, enfim, da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, que eu li já adulta, né, meio que recentemente, vamos falar assim, mais ou menos quando a minha querida Mariana, que já falou que ela foi minha professora, eu fui da primeira turma dela. Eu falei, Mariana, para de falar que você foi da minha primeira turma, finge que foi esse outro dia que você foi minha aluna, mas mais ou menos, né, nessa época, como jovem adulta. Mas eu nunca poderia ter compreendido um defeito de cor se eu não tivesse
tido contato com a realidade com a qual eu já estava inserida naquela época, que era lidar com as vítimas de trabalho escravo e tráfico de pessoas, com as leituras que eu passei a fazer já adulta, da Lélia Gonzalez, da Conceição Evaristo, da Djamila, da Bell Hooks, enfim, de tantas outras que eu tenho, do Ailton Krenak, de tantas pessoas que eu sei que vocês conhecem muito mais profundamente do que eu, mas que eu fui apresentada naquele momento. E quando eu li, né, esse livro, durante muitos anos, eu gestei no meu coração que eu queria um dia fazer uma disciplina sobre ele no mestrado e no doutorado da UFMG. Que, de novo, né, gente, uma faculdade de direito elitista, quando é que eu ia ter espaço para falar de um livro de literatura? Mas, pois bem, eu fiz 40 anos há um tempo, não interessa quanto, mas aí eu decidi, né, que eu já estava no ENTA. ENTA é metade da vida para frente, nunca mais vou sair deles, a não ser que eu faça 100, né, mas eu vou ficar aí no ENTA para sempre. E eu falei, eu vou, sim, ministrar essa disciplina, vou colocar meu conteúdo jurídico, mas a gente vai ler capítulo por capítulo, vai falar de dados, vai falar de tudo, e a gente vai falar disso dentro da UFMG. E, muito felizmente, nessa turma, eu descobri o que era Sankofa, né? Com a Luciana, que era aprender com o passado para construir o presente e o futuro. Né? E eu acabei de aprender com a professora Patrícia, que essa representação, né, professora, ela se encontra em várias grades e janelas e, enfim, né, da nossa arquitetura, porque eram construídos pelos escravos à época que faziam fincar, né, a sua representatividade africana para marcar e demarcar, né, que ali tinha a presença da ancestralidade. Então, por causa dessas duas palavras, eu estou aqui hoje, porque a Luciana também, né, decidiu cruzar o meu caminho. E, naquele momento, eu lembro direitinho, Lu, né, do dia que você pensou. A gente estava na sala discutindo, e a Luciana falou assim, tem as leis, tem um projeto, tem uma agência, instituição cidadã, eu vou fazer alguma coisa. Né? Então, se a Luciana está emocionada, eu estou demais, gente, porque eu acho que essa é a prova de que, de alguma forma, a educação é capaz de transformar. Então, isso que vocês têm feito, de transformar as escolas num lugar mais plural, de permitir que os alunos tenham acesso à história que não foi contada pelos livros das pessoas que ganharam, né, assim, vocês entenderam, né, que estão no poder e determinam como a sociedade é pautada, isso é muito importante. Isso é quebrar paradigmas, isso é, de fato, educar, isso é, de fato, transformar. Dito isso, né, e aí eu trouxe, né, a gente gosta muito de citar autores antigos, principalmente, né, vocês têm que sempre lembrar quem eu sou, do direito, expliquei isso 1000 vezes, né, que é esse filósofo, enfim, né, europeu, que fala que um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Mas olha que bonito, né, a gente pode contar isso de muitas outras maneiras e em português, né, e honrando as pessoas que estão aí para nos representar. E aí eu achei, né, o Ailton Krenak, que fala que a educação acontece na hereditariedade, a Conceição Evaristo, né, e de novo, bairrista, né, gente, porque a Conceição é nossa, né, mineira, maravilhosa, então, enfim, a história não para, ela não volta atrás. E tantas outras frases, eu escolhi só 2, só para ilustrar, né, essa necessidade de recontar a história da forma como ela deve ser recontada, através daquilo que a gente é, né, da nossa ancestralidade, dos nossos antepassados. E aí, só uma perspectiva jurídica e legal, né, gente, para eu ficar dentro da minha fala, como chegamos até aqui. Né? E a primeira lei que a gente tem é a lei de 2003, que já completou aí 22 anos. Se a gente parar para pensar, né, gente, são 2 décadas e 2 anos. Né? A gente podia ter avançado muito mais, mas vamos celebrar também, né, como nós avançamos. E aí, por que a gente, né, como a gente chegou até aqui? Então, como que a gente chegou lá atrás, lá em 2003, só para fazer um resgate brevemente histórico, vocês vão saber melhores do que eu, mas aí eu quis trazer, né, a Cida Bento, né, no seu Pacto da Branquitude, que ela fala por que a gente chegou até aqui. Né? Por que a gente chegou em 2003 com a necessidade de implementação dessa grade curricular dentro das histórias? Porque o Pacto da Branquitude não permitia que o brasileiro, as crianças e a gente fosse formada conhecendo efetivamente a nossa história. A gente conhecia a história europeia que nos foi contada, a história dos brancos, donos do poder, que, depois do fim da abolição da escravidão, continuaram sendo os mesmos, ocupando os mesmos espaços e continuaram contando a história. Né? Então,
É isso, né? Porque eu tenho que ficar dentro dos 10 minutos. E depois, né, a lei de 2003, eu trouxe ela só para a gente ler, basicamente, o que ela diz. Acho que todo mundo sabe, mas eu só queria chamar a atenção que ela começa, né? Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais particulares torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. A lei inicialmente não tratava das culturas indígenas, né? A gente demorou aí 5 anos para poder incluir, né, modificar a lei e incluir também a cultura indígena e o reconhecimento da ancestralidade daqueles que são os primeiros donos da nossa terra. Acho isso diz muito sobre a nossa história também, né, gente? De novo, né, a gente tem uma lei inclusiva que, num momento inicial, esquece daqueles que estavam ocupando o nosso território antes de todos nós. Ainda bem que, em 2008, ela foi reeditada, né? Não reeditada, né? Veio uma lei para alterar. Obrigada, gente. As palavras estão me fugindo. É a desespero com o tempo, porque a professora gosta de tempo, deu tempo, eu faço fazendo tempo. Mas, enfim, né, é que a lei foi alterada para poder colocar uma palavra, gente. De novo, as palavras mudando o curso da nossa história. Era uma palavra, né? Uma palavra que depois se repete, né? Óbvio, várias vezes. Mas, com uma palavra, a gente altera toda uma legislação para incluir um povo que tinha sido excluído na primeira vez. E aí, só para a gente lembrar, né, eu trouxe uns dados só para ilustrar isso, né, do contexto histórico do Brasil. Os dados que eu achei foi de que, em 1500, estima-se que haviam 3.500.000 indígenas no Brasil, e que, hoje em dia, a gente tem 1,7 milhão de indígenas distribuídos por 4.832 municípios. Então, a gente teve uma dizimação da população indígena, né, que não foi por acaso. A gente bem sabe por que ela ocorreu e por que o apagamento da história indígena e da história negra no Brasil ainda continua acontecendo. E aí, caminhando já para o fim, eu quis trazer a importância da escrevivência e, de novo, né, falando do meu lugar de fala, e eu, de novo, trouxe a Conceição, gente, né? Eu sonho da minha vida conhecer a Conceição. Se alguém conhecer ela, me leva para tirar uma foto, né? Por favor. Enfim, né, eu sou fã número 1 dela. Não número 1, né, deve ter vários número 1s, mas eu sou muito fã dela. Que ela fala muito dessa questão da escrevivência que serve para as pessoas pensarem, né? E foi a escrevivência que alterou toda a minha percepção de mundo, né? E alterou a forma como eu ministro as minhas aulas e permitiu que eu, depois de quase 20 anos de UFMG, tivesse a coragem de ministrar uma aula, né, que eu achasse que era escrita sobre a escrevivência. Que era pautada principalmente na escrevivência pela literatura. E aí eu já falei de um defeito de cor, né, gente, e como ele transformou, mas eu li recentemente, e li depois que eu fui convidada para isso aqui, porque ele já estava na minha fila, O Som do Rugido da Onça, que é uma história literária, inventada, ficcional, mas baseada, né, na história de uma menina indígena que é levada pelos 2 biólogos europeus que vêm estudar o Brasil e que se convencem. E há uns momentos muito interessantes do livro, não vou dar spoiler, que ela coloca assim: ele decide escrever que, ao invés dele ter roubado a menina, eles entregaram a menina de bom grado para ele porque ela era de uma tribo inimiga. E ele escreve isso no caderno. Ele conta a história do jeito que ele, branco, europeu, Salvador, quis contar. E como é importante, e eu trouxe 2 livros de literatura, porque, para fugir do direito, né, e não ficar muito chata aqui, acho que são livros, né, obviamente, vocês que são as professoras das escolas, vocês que vão saber implementar melhor, mas eu vejo como a literatura é capaz de tocar e alcançar, né, os nossos corações, as nossas almas, e como que isso transforma os nossos alunos. Eu vejo o quanto que é importante. A nossa poetisa também falou da questão das cotas. Eu estou na UFMG há 20 anos, gente. Eu estou na UFMG desde o início da implementação, desde antes do início da implementação das cotas. A Mari é de uma turma que não tinha cota nenhuma, né? A gente agora está em 50% de cota. Como é importante isso?
Como é importante chegar numa sala e saber que os meninos sabem quem é Lélia Gonzalez, sabem quem é Cida Bento, sabem quem é Bell Hooks, sabem quem é Ailton Krenak. Quando isso, na época da Mari, ela está aqui, não vai me deixar mentir. Se eu falasse isso, ninguém saberia de quem eu estou falando. Dito tudo isso, e para ficar dentro dos meus 10 minutos que eu passei, desculpa um pouquinho, né, eu só queria terminar com, né, duas frases, de novo, do Krenak e da Conceição, sobre o nosso futuro, né, para a gente lembrar que o futuro é isso aqui que vocês estão fazendo, parabenizá-las, parabenizar de novo a Lu, né, pelo trabalho, pelo brilhante, pela coragem, né, Lu, por espalhar o Sankofa por aí, né, por estar fazendo, mudando através do seu trabalho a realidade, né, transpondo a educação, fazendo, né, jus às oportunidades que você teve, que outras pessoas talvez não tiveram, de agora fazer com que a educação alcance para além dos muros da universidade. Obrigada, gente. Obrigada, doutora Lívia. Passou um pouquinho, mas está tudo certo. Não, sem problema, obrigada. O Ministério Público faz menção à presença de Macota Celinha. Mais uma vez, obrigada, doutora Lívia. Bem-vinda, Macota Celinha. Vou chamar para compor agora, falando sobre a formação na temática indígena para professores, Avli Buniacá Cambiuá. Indígena da etnia Cambiuá, doutora honoris causa, professora da Secretaria Estadual de Minas Gerais, mestre em estudos de ocupação pela UFMG, socióloga pela Universidade Metodista de São Paulo, artista, educadora e ativista ambiental, dedicada à proteção da Mãe Terra como ente sagrado. Vivo a arte e medicina, palavras dela, como uma forma de existir que conecta a uma educação antirracista, territorialidade indígena e proteção dos biomas sagrados, através de metodologias coloniais inovadoras, ritualista, palestrante, educadora e transformadora. Vem para cá, Avli, bem-vinda. Poranga Carucá, boa tarde, sou a Avni Cambiuá. E já é o segundo encontro nosso presencial, assim, né? No primeiro também eu estava uma agonia no peito, e de novo, porque existem, além da importância de a gente estar aqui, existe também uma cura e uma reparação que se faz também, enquanto povos, né? Povos originários, e vai para sair desse lugar mesmo da invisibilidade. É um processo de cura muito profundo. A gente está falando de colonização, de um apagamento que vem da colonização. E a colonização está na cabeça de todo mundo. E até na nossa. Nós, povos indígenas, foram os primeiros a sermos colonizados, né? Então, a gente faz a contracolonização também conosco, com os nossos parentes indígenas. Então, para a gente começar, eu queria honrar as crianças, principalmente porque a gente acredita que, enquanto os espíritos continuarem vindo, as crianças continuarem vindo, continuarem nascendo, quer dizer que ainda há esperança para nós. Quero fazer um cântico do meu povo cambiuá, que fala dos meninos encantados, e é assim que a gente sempre começa nossas falas, ou principalmente quando a gente tem mais espaço, né? Quando a gente está entre aliados. Lá naquela serra tem uma casinha, tem uma pedrinha, ai meu Deus, estamos chegando já. Quando eu cheguei lá, o que eu encontrei foi um menino encantado coberto de caruá. O menino encantado coberto de caruá.
o menino encantado coberto de caruá. Eu pedi a ele força e coragem, o que ele me deu foi semente de caruá. O que ele me deu foi semente de caruá. Eu pedi a ele força e coragem, o que ele me deu foi semente para nós plantar. Viva a força cantada, viva os nossos ancestrais, viva as sementes de sabedoria, viva as sementes de educação antirracista que a gente está plantando aqui. Viva! Muito obrigada. Então, pessoal, a gente colocou lá no início, né, a pedagogia do Maracá, sementes de sabedoria. Qual que é essa ideia, né? No primeiro encontro, que eu estava mais brava, eu levei um maracá desmontado para a gente entender qual que era essa ideia desse maracá que não estava tocando. Porque o maracá, para a gente, é como se ele fosse o microfone dos nossos ancestrais. Quando ele toca, a gente está falando com eles, é o som deles que está reverberando, já que hoje a gente está usando tanto o reverberando. Eu gostava de falar também das lutas na cidade, megafonizar, né, que era botar para fora. Então, qual que é a ideia? É que a cuia, a cabaça, elas são as leis, é o receptáculo, né? As sementes são os conhecimentos, então a gente não vai poder tocar com um conhecimento plástico. Quando a gente coloca semente de plástico, o som fica muito ruim, o som não ecoa. E o conhecimento de plástico, o que é? É a artificialidade do saber. Então, vai ser o vamos brincar de índio, é o pintar a cara dos meninos de tinta guache, é botar fita crepe na cara dos meninos. É o saber, como diz o Nego Bispo, né? Que é aquele saber sintético, né? Então, para você preencher um maracá com um som bom, ele tem que ter sementes de verdade. E a semente de verdade só vem com o saber daqueles que carregam esse saber por muito tempo. Então, a gente está falando também de uma filosofia que ela tem que ser, que um saber que é baseado na filosofia do bem viver. E o que é o bem viver? É o Sumak Kausai, é o Tecoporã. São vários nomes, né, nas mais de 180 línguas faladas pelos povos indígenas hoje, ainda que resistem, do mesmo modo de ser no mundo. O que é o bem viver? É a nossa conexão uns com os outros, com a Mãe Terra e com o não visível, né, com a espiritualidade. O que a gente traz muito essa força dos ancestrais. Então, quando a gente está falando de uma pedagogia do Maracá, a gente está falando de uma pedagogia baseada na nossa filosofia, né? Como foi trazido, né, a filosofia do Sankofa. Os povos indígenas têm também a filosofia do Tecoporã, que em Guarani que é o bom caminho. A gente tem aí um atraso muito grande com as questões indígenas de serem distribuídas para a sociedade, porque ainda o lugar do nativo, da ilusão das pessoas. De quem que é o indígena? Ele vai ser aquele de cabelinho de cuia, cortado na testa, nu. Vai ser o que não fala o português, é o que é animalizado. Então, a gente está tirando os povos indígenas da situação de animalização a partir de um contato que é bem tardio mesmo. A gente tem hoje 54% da população. Não, a gente dá 5 minutos, eu não falei nada. Sério mesmo, eu não falei nada. A gente está trazendo a população indígena de um lugar de animalização para protagonismo que a gente sempre teve. Então, é bem ruim mesmo, gente, de rocha mesmo, muito ruim. Então, gente, quando a gente está trazendo essa lei 11.645, que ela tem aí anos de atraso para implementação e zero de criação e zero de implementação, a gente sabe que não é muito, porque o pessoal só quer falar da 10.000. Não, é porque existe também uma dificuldade das pessoas tratarem da lei 11.645, porque falta formação. A gente teve, vou contar algum caso rapidão, a gente teve uma situação de um professor
né, antirracista, que estava ensinando sobre povos indígenas, educação infantil, e aí depois vem a criança, né, com essa simplicidade da criança, e pergunta, mas e os índios, e os indígenas, né, professor, que não é índio, é indígena, eles mordem? Então, essa ideia de quem nós somos ainda está no imaginário colonial das pessoas, que os povos indígenas, se ele está falando português bem, se ele acessa a universidade, é porque ele não é tão indígena assim. Então, há um indiômetro que coloca a gente lá embaixo. Para você ser indígena legítimo, você tem que ser o próximo daquele animal que os europeus desenharam a gente aí desde a época da invasão. Então, pessoal, trazer um pouco desses limites da lei, porque a lei ela gera algumas dúvidas, né? Então, as pessoas, os professores, ficam inseguros na hora da implementação, falta a formação. Principalmente porque a lei ela fala de indígenas, mas nós somos mais de 360 povos. De qual indígena está falando? É um indígena genérico? Quem que é esse indígena genérico? O indígena genérico é o Papa Capim. Então, se eu estou aqui falando com vocês, né, eu, enquanto professora da rede estadual também, de sociologia, e às vezes eu ia para a escola ainda com o resto de genipapo no rosto, ouvindo das lutas, e sempre que vai haver aquele questionamento, mas é indígena de verdade? Ou então, como fizeram com a nossa deputada federal, né, Célia Chacriabá, fazendo piada, falando que ela fazia cosplay. Então, quer dizer, o nosso lugar, nesses lugares, não está nem perto de ser um lugar garantido. Então, se o indígena ele está no lugar de formação, ele está no lugar de poder, ele é um cosplay. E, para ele ser um indígena de fato, ele tem que ser aquele de um desenho de uma ideia de quem é esse indígena genérico. Então, a lei ela é ainda assim, ela traz essa ideia ainda um pouco genérica, ela fala indígenas e os professores ficam perdidos. Mas qual indígena? Então, é por isso que muito professor, às vezes, apresenta trabalhos, que é muito legal quando eles fazem um recorte. Por exemplo, teve uma escola que me chamou e eles estavam falando sobre os impactos da mineração em povos indígenas, em territórios indígenas. Então, falaram então de quem? Do Pataxó-Ranranha, aqui na beira do Brumadinho, falaram então do povo Krenak, na beira do Rio Doce, Rio Atu. Então, esse recorte é muito importante. Então, as dificuldades na prática. A licenciatura não forma, não tem a temática indígena na licenciatura, na formação dos professores, na pedagogia. A ausência de apoio institucional e políticas de formação e predomínio de material didático excludente. A gente não tem ainda, apesar de termos vários escritores, né, não só eu do Krenak, a gente tem também a Eliane Potiguara, que é uma das que começam há muitos anos esse letramento racial da perspectiva dos povos indígenas, e a gente não tem esse material disponível. E o que acontece? Essa criança indígena, que hoje, gente, 54% da população indígena está nas cidades. Então, a gente está falando para uma escola pública, estadual e municipal, que tem pessoas indígenas também. Não é só as crianças negras, e é outra coisa também. O recorte indígena não é cor da pele. Indígena é pertencimento. Você vai ter indígena de cor pele clara e cor pele escura. Então, esse letramento é urgente. A gente está adoecendo, nossas crianças estão adoecendo por falta também de pertencimento. Olha o que a gente vê. O que a gente vê, o que é ser indígena, é pessoas fantasiadas de indígena, é batendo na boca. É isso, infelizmente. É uma criança, na sua inocência, perguntar se a gente morde. Então, a culpa é da criança? A culpa é do professor? Não. Não existe uma formação, existe um processo de doutrinação da colonização por mais de 525 anos. Então, pessoal, quando a gente fala assim, você sabe quando foi a abolição da escravidão teórica indígena? Né, porque nunca acabou, né? O Ministério do Trabalho sabe quantas pessoas indígenas são tiradas do trabalho análogo à escravidão. Então, foi em 1758, mas ninguém fala disso. Não se tem essa ideia de que os povos indígenas foram escravizados. A primeira falsa abolição da escravatura indígena foi em 1º de abril, por isso que 1º de abril é o dia da mentira. Aí, depois do dia da mentira, os nossos ancestrais continuaram escravizados, e depois foi 1690, dia 1º de abril, e depois, só em 1758, que Marquês de Pombal foi assinar lá que os indígenas então, estavam teoricamente proibidos de serem escravizados, porém, dentro principalmente da área religiosa, continuou tendo muitos escravizados indígenas. Então, esse é o tipo da coisa que não passa pelo nosso letramento racial.
sempre aquela mesma história, né? Os indígenas foram genocidados e os povos africanos foram escravizados. Mas ambos foram escravizados e ambos foram genocidados. A gente tem que parar de fazer esse recorte colonial. E quando é que a gente aprendeu isso, gente? Foi na nossa própria forma, na nossa própria educação. Foi quando a gente estava na escola que a gente ouviu isso e a gente continua, né, fazendo com que isso aconteça. Então, caminhos para mudar essa realidade. A formação, né, trocar essa ideia, trazer à tona, a gente mesmo reconhecer o nosso próprio processo de colonização, de que a gente não sabe. Reconhecer que a gente não sabe é ruim, mas é essencial. Romper com essa lógica eurocêntrica e entender, gente, que a colonização ela é tipo um vírus mesmo. Ela age naquilo que a gente quase não percebe, mas ela está agindo. Sabe? Então, quando essa população, até lembrei da IC que teve com a gente, parceira, com um programa que a gente teve, Fraldinhas, na época da pandemia. Então, a grande população indígena, a maioria da população indígena, 90% em Belo Horizonte, região metropolitana, trabalha com... Um minuto para me enterrar. Trabalha com artesanato. Então, na época da pandemia, não tinha como vender o artesanato, né? Nem na Feira Hippie, nem na Praça 7, nem em lugar nenhum. Então, a gente entrou nesse programa da IC para adquirir fraldinhas. E teve gente que questionou, mas as crianças indígenas usam fralda? Não, de cabe no chão. Não, gente, desculpa, mas é sério, entendeu? Não existe essa realidade. Sabe? E a gente participou do programa de fraldinhas, conseguimos as fraldinhas que não eram descartáveis, reutilizáveis, e as nossas crianças indígenas tiveram acesso à fraldinha. Então, existe ainda um processo de colonização muito enraizado na nossa mente. Então, eu escrevi esse pequeno guia antirracista indígena dentro do Rios de Palavras, que fala algumas expressões, né? O que não dizer, como tribo, né? Índio, essas coisas. Então, desde desses processos de reparação, pluralidade, convite à ação, esse foi um letramento racial que a gente fez com pessoas idosas, que, apesar de terem todo um histórico de vivências e práticas indígenas, não se reconhecem indígenas, mas aí, quando começa a falar, minha bisa, minha avó, mas aquele chá, mas aquele... É para além de do que a gente quer dizer, é para além de um tipo de... Né, a nossa... As pessoas falam que os povos negros e indígenas contribuíram. Não é uma contribuição, é a nossa vida. A gente não contribui para a formação de uma outra identidade padrão. A gente vive a nossa própria identidade. Então, se eles acham que a identidade brasileira ela foi construída a partir de uma contribuição, eles não sabem, de fato, quem nós somos. Porque a gente não está contribuindo para criar um mosaico multicultural, que é muito bonito na prática, na fala, né? Mas, na prática, é excludente, porque, quando essa criança indígena chega na escola e eles dizem que ela está com a cara suja porque ela está pintada de genipapo, a primeira coisa que ela vai fazer é nunca mais deixar pintar. E eu, infelizmente, vivi isso com uma sobrinha que não queria mais ir para a escola pintada, né? Nem com um restinho de tinta no rosto, por quê? Ela sofria o bullying, né, o racismo, que ninguém falava nada, os professores não intervinham. Então, não, tia, eu não vou, não, porque eles estão falando que eu estou suja, estou indo com a cara suja para a escola. Então, gente, Minas Gerais tem uma população indígena em todo o estado de mais de 40 mil indígenas. Belo Horizonte, região metropolitana, tem uma população de 7 mil indígenas, e a gente está completamente submerso nessa colonização contínua que nunca apagou. Então, que cada maracá que chie, e cada tambor que ecoa carrega a voz de nossos ancestrais, cada história contada por nós, a importância, né? Como a professora falou, não é que você não pode falar sobre, tem que falar sobre, mas tem que aprender para falar sobre. Então, que todo mundo aqui seja, assim, um bom tocador de maracá, para fazer ecoar as nossas histórias e possa estar aberto a aprender dos nossos mais velhos. Não precisa ser só aqueles que escreveram livros, não. Os nossos ancestrais, os nossos conhecedores, guardiões dos saberes ancestrais, que estão não só nas aldeias, mas estão em vários lugares, nas periferias. A gente tem uma população indígena aí, que a gente fala, né, população desterritorializada, que está lá achando que ela não pode mais dizer da sua cultura, da sua tradição, porque ela não mora mais no território. Lembramos, gente, 54% da população indígena do Brasil inteiro está em contexto urbano. Então, que a gente possa ter outros encontros de formação. Agradeço, que o meu tempo está esgotado. A gente está com atraso aí. Precatura e tempo. Muito obrigada, Avelyn. Que as suas palavras ecoem e reverberem em nós e no nosso fazer.
Vou convidar para compor agora a professora Patrícia Santana, para dizer sobre a aplicação na prática, né, do chão escolar. Patrícia Santana, professora aposentada da Educação Básica, Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte, integrante do Núcleo Gestor do Programa Ações Afirmativas na UFMG. Atua na formação de professores em diversas instituições. Pesquisadora das relações étnico-raciais e educação, infâncias negras e quilombolas. Graduada em História pela UFMG, mestre e doutora em Educação, Conhecimento e Inclusão Social pela UFMG. Autora dos livros Professoras Negras, Trajetórias e Travessias, Modos de Ser, Criança no Quilombo, Mato do Tição, Entremeio Sem Babado, Cheirinho de Neném, Minha Mãe é Negra Sim, Um Dia Feliz. Bem-vinda, professora. Fique à vontade. Obrigada, gente. É uma emoção estar aqui, né, falando de uma experiência que foi muito peculiar e me ensinou muito, né, que foi minha experiência na Escola Municipal Florestan Fernandes, na pessoa da Cláudia, com quem eu fiz contato esse tempo todo. Eu agradeço a IC, agradeço ao Ministério Público do Trabalho por esse projeto, né, e poder, mais uma vez, trazer essa experiência da escola. Tomara que dê conta de falar com tão pouco tempo. O professor fala muito. Eu não vou seguir a ordem das imagens, eu trouxe as imagens para vocês terem uma ideia do que é esse processo, né? Então, vou tentar contar um pouco dessa história, da experiência da Escola Municipal Florestan Fernandes. Localizada no bairro Solimões, na região norte da cidade, cercada pelos bairros Tupi e Jardim Felicidade, né? É uma região com muita desigualdade social, né, com muita violência provocada tanto pela polícia, violência pelas mãos do Estado, quanto violência do tráfico, da misoginia, do racismo e etc. Eu fui para a Florestan Fernandes no ano de 2007, isso aí é a fachada atual da escola, da entrada da escola, só para vocês terem uma ideia, né, do quão bonita é. Eu não estou mais nessa escola porque eu me aposentei, mas quão bonita é a minha escola, nunca deixou de ser minha escola, né? E quando eu fui para lá, para a Florestan Fernandes, eu fui num processo um pouco difícil, um processo político difícil, que eu fui como uma diretora de intervenção. Custei para aceitar esse convite, porque uma militante pela escola pública, militante do movimento negro, e eu achava estranho eu tomar lugar de uma pessoa que tinha sido eleita para compor a direção da escola. Mas foi um processo, naquela época, muito longo, minucioso, que afastou a direção da escola por uma série de questões. E eu aceitei esse desafio, as pessoas falaram, você tem que ir, você precisa ir. É uma escola que precisa de quem tem um pouco dessa luta no movimento negro, pela educação antirracista, e eu acabei aceitando o desafio. Fomos 2 professoras negras, eu e a Anete Viana, que não está mais entre nós, compor, né, a gestão dessa escola. E, quando a gente chegou lá, o processo muito desgastado, em todos os sentidos, na relação da escola com a comunidade, dos professores com os estudantes, dos funcionários, né? E teve um dia que a gente sentou, eu e a Anete, uma olhou para a cara da outra e falou assim, o que nós estamos fazendo aqui? Tão grande o desespero, né? Mas aí a gente foi aceitando esse desafio e observando e lidando com a situação. Na época, a gente abriu um precedente que quem não quisesse ficar na escola que poderia se retirar. Quase 70% dos professores não quiseram ficar na escola. Então, vocês imaginam recomeçar o ano de 2008 com um quadro totalmente defasado de professores. E, aos poucos, chegavam os professores, tinha um professor que chegava às 7, quando chegava na hora do recreio, falava assim, estou indo embora, não volto nunca mais. Para vocês terem uma ideia. Corria a boca pequena, que no corredor lá de tomar posse, de escolher escola, que a gente falava o corredor da Magda, né, que era uma funcionária antiga que fazia alocação de professores, que olhava para o outro, não vai para essa escola, não. Então, a gente pegou esse contexto muito complicado, né, de muita dificuldade, e ficamos um tempo tentando entender qual que seria a pega para a gente começar um trabalho. Muita reclamação dos estudantes com relação ao racismo, veiculado principalmente por professores, né? Chegava muito isso para a gente. E coincidiu que 2008 foi o ano da eleição do Obama para presidente dos Estados Unidos. E eu fiquei muito empolgada com essa eleição, claro, assim,
não pelo fato do governo dele ter sido excelente nem nada disso, mas a gente ter um marco na história mundial de ter um primeiro presidente negro numa nação segregacionista, de supremacia branca predominante. E eu resolvi, então, fazer um mural com tudo que eu tinha, que eu sou catadora, juntadora de coisas, de jornal, de revista, com Obama, com o lema dele, não sei se vocês se lembram. O lema do Obama era "Assim nós podemos". E eu resolvi, de sala em sala, falar com todas as turmas, no turno da manhã, que era o 3º ciclo, falar: gente, vocês estão sabendo que dia que é hoje e tal? Nós conseguimos, nós, assim, no sentido negros do mundo inteiro, conseguiu eleger um presidente negro para os Estados Unidos. Então, é um dia muito marcante e tal. E falava com eles: o lema do Obama é "Sim, nós podemos". Isso quer dizer que todos nós podemos, desde que tenhamos oportunidade. Então, todos nós podemos, vocês podem sonhar, ser o que vocês quiserem, se as oportunidades nos forem dadas. E aí ficou aquele burburinho, todo mundo conversando sobre aquilo, eles desceram, viram os murais. No outro dia, eles passaram a me chamar de negona, eu virei a diretora negona. As pessoas chegavam para mim e perguntavam: Patrícia, mas você não acha esquisito? Eu falava: não, eles não estão me chamando de negona no sentido pejorativo. Eles sentiram a liga, a pega, né, e me reconhecem como uma mulher negra que está querendo fazer uma atuação nesse sentido, então não me importa. Até hoje, enquanto com alguns, eles dizem: negona, para a rua fora, meninos hoje com seus 30 anos, e ainda me chamam de negona. E aí a gente começou um projeto, que eu chamo de um projeto institucional, enraizado, ininterrupto e constante, voltado para a educação antirracista. Por que eu falo isso? Porque é um projeto que começou na minha gestão e da Anete Viana, mas é que ele atravessou o tempo. E hoje, em 2025, a gente tem uma diretora negra, um vice-diretor negro, que continuam esse trabalho. As pessoas ficam um pouco confusas, assim, porque elas sempre se referem a mim como a diretora da escola. Eu deixei a direção da escola Florestan Fernandes em 2011, gente. E o trabalho continuou desde 2008 até hoje. Passaram 5 gestões diferentes que continuaram com o projeto. O que eu quero dizer com isso? A gente fala muito da formação de professores e professores, isso é fundamental, precisa acontecer, deve acontecer continuamente, constantemente, mas o investimento que a gente precisa fazer atualmente é na gestão da escola, direção e coordenação. Não foi possível o trabalho que a gente realizou naquele tempo se não fosse um grupo que eu chamo de Grupo Guardião, que é um termo que a Ação Educativa de São Paulo usa, que ajudou a construir essa proposta. Pessoas que se identificavam com a discussão, que estavam na coordenação ou não, e que seguiam em frente conosco, né? Então, a gente precisa ter um grupo alinhado ali, que entende, não só da legislação, mas que tenha conteúdo, que tenha leitura, que tenha informação, e que a gestão é aquela que está à frente do processo de toda a escola. Pela mão da gestão, a gente passa o currículo, passa o recurso financeiro, passa a informação sobre a divulgação dos cursos que são oferecidos, né? Então, se o diretor quiser, ele esconde. Para não liberar a professor para fazer um curso, ele pode esconder um curso importante para a escola. Ele pode usar a verba com um monte de coisa que não tem nada a ver, mas ele pode usar a verba comprando materiais, investindo em formação de professores constantemente para o trabalho com uma educação antirracista, né? E aí, eu lembro que, na época, a biblioteca, não sei se está assim até hoje, mas a biblioteca da escola recebia uma verba muito grande, tinha um recurso grande para comprar livro. Além de receber materiais, né, os kits de cultura africana e afro-brasileira que chegavam à escola, os materiais enviados pelo próprio MEC, a escola tinha um recurso para comprar. E a gente começou a fazer lista de livros para comprar. Na época, tinha pouco tempo ainda, uns 10 anos de revista Raça, se não me engano, e os professores reclamavam: mas a gente não tem como fazer mural com representação negra, não tem revista que tenha pessoas negras e tal. Aí nós assinamos 5 revistas Raça. Uma para ficar na biblioteca, para os meninos manusearem, e 3 para os professores recortarem. As pessoas dizem: o que é isso? Para as pessoas recortarem, para elas acabaram com essa desculpa que não tem como fazer mural, como ter representatividade. E aí a gente começou um processo de formação de professores que existe até hoje, que não é só para os professores e professoras. Todas as pessoas da escola participam, do porteiro, a pessoa que faz as cantineiras, a pessoa que faz a limpeza, auxiliares de apoio à inclusão, todo mundo participa da formação. Sempre pessoas que têm uma trajetória de
tanto vinculados ao movimento negro, ou ao movimento indígena, ou professores indígenas, ou professores universitários negros que tenham essa discussão, todos com remuneração. A gente usou, durante muitos anos, a verba que a escola recebia para pagar esses profissionais, que a gente acredita que isso tem que ter, essa formação também ela tem que ser valorizada, né? Então, a gente sempre fez essa parceria com professores universitários, movimento negro, movimento indígena, para fazer a formação, que existe essa formação todos os anos, ela não termina. Aí pode pensar assim, mas você já tem uma trajetória, mas cada dia aparece gente diferente, a escola agora tem turma de educação infantil, durante um tempo ela teve uma UMEI, que agora é EMEI, vinculada à escola. Então, sempre tem que ter os processos de formação. Vocês foram vendo as imagens aí das mostras de cultura, né? Essa foi a primeira ação que moveu a escola para esse projeto maior, né? Então, a gente começou o ano de 2009 com a Mostra de Cultura Africana e Afro-Brasileira. A gente começou primeiro com uma conversa interna, catando tudo quanto era material que tinha na escola, de livros, naquela ainda tinha DVD, né, gente? CD de música, naquele tempo ainda usava isso. E fizemos a exposição desse material, fizemos uma conversa, separamos por temas e falamos, todos os professores e professoras vão ter que trabalhar com essa temática. Aí todo mundo arregalou o olho. Aí vinha a professora de educação, mas como é que na educação física eu vou fazer isso? Aí eu falava, não, tem isso, aqui tem esse material, tem esse tema e tudo mais. Iniciamos o processo de formação, né? Então as pessoas vão se tranquilizando à medida que elas vão sendo formadas, e sempre tinha um grupo de apoio para sentar com aquele grupo de professores ajudar na feitura dos projetos. Esses projetos começam no início do ano, culminam no final do ano, geralmente novembro, dezembro, com o que a gente chama de Mostra de Cultura Africana e Afro-Brasileira. Até 2013, até 2014 não tinha tema, não. Era tema livre, cada grupo de professores escolhia seu tema, fazia seus trabalhos, etc. A partir de 2015, a gente achou que precisava de escolher tema, né, para não ficar repetitivo demais aquilo que eles sempre ficavam muito na culinária, nas ervas medicinais. Eu falei, não, vamos dar uma encorpada nesse trabalho. Então, em 2015, o tema foi Comunidades Quilombolas. 2016, a gente estava com uma questão da religiosidade muito forte. Na rua da escola, tem uma igreja católica do lado, uma igreja evangélica lá em cima, e quase em frente, um terreiro de candomblé. Então, os meninos depredavam o terreiro de candomblé, chutavam, jogavam pedra, jogavam etc. E a gente tinha muitos estudantes também que eram da Umbanda e do candomblé. E a gente resolveu enfrentar o desafio. Foi o maior desafio que a gente teve eu acredito, né, nesse tempo todo, foi esse projeto. Porque a gente pôs uma discussão respeito à diversidade religiosa. E a gente arrumou uma forma de trabalhar que a gente trabalharia várias religiões, né, o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, o budismo, a Umbanda, o candomblé, o espiritismo, um bocado de religião. Claro que todas a gente não conseguiu. E na formação a gente chamou cada pessoa que tinha esse acúmulo para fazer discussão conosco, né? E enfrentamos o trabalho lá. Aí começaram a chegar as reclamações. Mães, os meninos estão falando que vocês vão fazer uma sessão de macumba na escola. Os meninos estão falando que vocês vão não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a gente não aceita isso. E parará, parorô. Várias reclamações na ouvidoria, denúncia na ouvidoria. E a gente tinha um combinado, quem estava na direção na época eram duas professoras brancas, mas a gente já tinha um combinado que a reclamação que chegasse, que a gente ia resolver no diálogo e que aquele grupo de apoio seguraria a onda de manter a temática. E aí a gente fez várias reuniões, a EMEI era distante da escola, então teve um dia que a diretora chegou desesperada, Patrícia, nós temos que ir lá para a EMEI, porque tem um grupo de pais fazendo isso. Aí nós sentamos com esse grupo, explicando, falando como é que seria, que a religião ia ser tratada com conhecimento e não com proselitismo. As pessoas têm direito de conhecer todas as religiões. Se elas conhecem, têm mais chance de respeitar essas religiões. Explicamos todo o trabalho, né? Com as turmas dos pequenos, a gente fez um trabalho assim, de trabalhar a personalidade de cada religião e associar um valor, né? Então, a gente trabalhou Mãe Menina do Gantuá, a gente trabalhou Gandhi, a gente trabalhou Nelson Mandela, agora não vou lembrar todos, né? Para cada religião, a gente pegou uma figura e associou um valor, para mostrar que todas as religiões
tinham valores, inclusive o ateísmo, porque tinha um preconceito muito grande com as pessoas ateus. A gente pegou até o caso do Drauzio Varela, que era ateu, como uma experiência para as pessoas entenderem que ser ateu não significa que você é menos pessoa, menos gente, menos humano, se você não tem uma crença, né? E aí, assim, a gente bancou, segurou, a gente falou, nós temos uma legislação que nos garante, porque não é possível tratar de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena sem tocar na espiritualidade, sem tocar nas questões religiosas. O conhecimento sobre esses povos é indissociável da espiritualidade, da religião. Então, a gente falava que tinha uma lei que nos garantia, e foi assim que a gente seguiu em frente. Foi um dos trabalhos mais bonitos que a escola conseguiu realizar. A gente ficou esperando no dia, né? Porque a gente tem uma parte que é da produção acadêmica, que os meninos apresentam o trabalho das pesquisas e tal, mas tem uma parte de apresentações culturais, que eles escolhem fazer teatro, dança, e assim as pessoas ficaram super encantadas. A gente falou, vai ter uma debandada esse ano, ninguém vai comparecer, a escola lotou de gente, todo mundo foi, prestigiou e conseguiu participar. Essa imagem aqui é a imagem desse ano, que foi 2016, que o tema foi esse da diversidade religiosa. E aí eu coloquei ali para mostrar que a gente veste a camisa. Eu até vim com uma das camisetas, né, porque a gente sempre faz a camisa. Esse foi o ano da literatura negra. Aí, na sequência, a gente teve povos indígenas, os formadores foram os professores que estavam estudando lá na formação intercultural indígena na UFMG, então eles foram para dentro da escola, ficaram conosco muito tempo, fizeram formação com os próprios estudantes também, não só com os professores. E aí depois foi música negra e no ano seguinte literatura negra. Na época da pandemia nós não tivemos condições de fazer e o trabalho foi retomado com o continente africano. O ano passado foi mulheres negras e esse ano vai ser artes negras. Então, aqui está um pouco disso, né? A escola foi a primeira escola, foi a única escola de Minas Gerais, em 2010, a receber o selo da CEPIR, de escola que promove a educação para a igualdade racial, em 2010, que é esse selo aqui. A gente foi receber o prêmio lá das mãos da Luísa Bairros, e foi muito emocionante, né? A escola ter recebido esse prêmio. A escola, aos poucos, foi saindo desse lugar da escola que ninguém queria ir, para uma escola que vai se tornando referência na comunidade, na própria rede municipal e no país, né? Que a partir do momento que ela recebe um selo, ela é uma referência para o país. Ela também ganhou o primeiro lugar do prêmio do CEEST na categoria escola. CEEST é uma organização de São Paulo que promove o prêmio Educar. Hoje ele mudou de nome, é Educar com Equidade, né? Para a equidade racial e de gênero. Então, a escola ganhou na categoria escola em 2012, pelo trabalho desenvolvido desde 2008. Em 2010, já tinha ganhado a categoria professor, com teatro negro. Em 2023, a atual diretora, que era professora, ganhou também o prêmio CEEST, categoria professor, com um trabalho sobre literatura produzida por mulheres negras. Então, é um pouco isso, né? Que tem os convites, é tudo uma alta produção. Então, todos têm um convite, todo bonitinho, com a programação, faz a camiseta, todos os funcionários, todo mundo da escola, funcionários, recebe essa camiseta. E para acabar, porque o meu tempo já acabou, além desse processo todo, em 2015, naquele movimento, eu estava percebendo o movimento do Encrespa Geral, era assim que chamava, Encrespa Geral no Brasil, do assumir o cabelo crespo e tudo mais, a gente começou a observar quanto de criança que estava alisando cabelo, estragando cabelo, caindo, machucando, né? E a gente resolveu pensar um projeto que seria o concurso do cabelo crespo cacheado, em que todo mundo da escola podia participar, desde as criancinhas pequenas, professores, funcionários, os maiores, pessoas da comunidade. E aí vocês estão vendo as imagens aí um pouquinho desse concurso. Ali tinha criança mais bebezinha participando, né? É um concurso que a comunidade toda participa. A gente põe tapete vermelho, faz aquele pau, não sei como é que chama espaço para todo mundo desfilar com tapete vermelho. Os jurados são só pessoas negras de referência, seja referência intelectual, seja referência de movimento, de música. Recentemente, um menino que falou nosso, que é dono de uma barbearia, que está bombando na região, que ele faz corte afro e tudo mais,
foi jurado nosso, né? Acho que deve ter gente aqui que já foi jurado lá com a gente. E é uma coisa que repercute muito. Nos anos seguintes, a gente começou a ver, né? Tinha uma participação muito grande só de meninas, os meninos começaram a participar e assumindo seus cabelos sem química, trançados, dredados, blacks, né? Então, vocês já tem um pouco desse coisa nessas imagens aí. Aí, para finalizar, eu nunca deixo de trazer esse depoimento da Fernanda, que foi nossa aluna. Eu acho que ela saiu da escola em 2011, e quando ela formou em nutrição na FMG, ela colocou isso lá na rede social, falando da formatura. Compartilho a sensação de vitória com todos que me apoiaram até aqui, em especial a Escola Municipal Florestan Fernandes, onde aprendi a questionar o mundo e me reconhecer como negra. Eu me emociono, não tem jeito. E, além disso, eu recebi muito carinho e ensinamento dos meus professores mais queridos do mundo. Fernanda Saldanha, graduada em nutrição da UFMG. Hoje ela é uma nutricionista competente, trabalha no Odilon Beres, fez residência lá, e de vez em quando eu me encontro com ela, ela sempre relembra isso, mas a gente já ouviu esses depoimentos várias vezes. Então, eu acho assim, quando as pessoas dizem, é possível uma educação antirracista. Obrigada, professora Patrícia. Todo mundo sentiu, né? Porque eu senti, emocionada. Agradecer novamente, professora Lívia, Avni, Patrícia. A gente conseguiu ter mais, né, um pouco mais e melhor dimensão da legalidade, né, que é bom a gente lembrar que essas leis elas são a nossa base, aonde a gente precisa afirmar as nossas ações, como diz a professora Patrícia, a importância de embasar os nossos conhecimentos, os nossos fazeres e na fonte, e em quem sabe fazer, como a professora Ávila traz, em quem detém também esses conhecimentos e saberes, e não só reproduzir o que a gente escuta e aprende, né? Como que a colonialidade ela nos forma também, né? A gente não está livre, impune e de reproduzir violências diversas. E aí a gente termina com esperançar, porque acho que quando a professora Patrícia traz uma realidade que é de luta, de insistência, de diálogo, de não se opor, inclusive, ao conflito, né? De não negar o desconhecimento e não se opor ao conflito, entender que isso acontece e abrir o diálogo, estar preparado e construir outros pactos, que não sejam os pactos que causam exclusão, genocídio, que sejam os pactos que nos fortaleçam, que abram diálogo e que criem pontes, né? Então, a gente pode, acho que isso dá para a gente, vou falar novamente, o esperançar, nos reafirma que nossos passos vêm de longe e que a gente vai continuar reverberando. Vou chamar a Cláudia para continuar com a gente aqui. Obrigada. Gente, esse projeto Reverbera está lindo, não está? Nossa, e eu estou encantada. Bom, o projeto Reverbera, ele, além de valorizar as ações dos professores nas escolas, ele também valoriza a sociedade civil, que realiza atividades dentro das escolas em prol dessa legislação. Então, agora a gente vai passar um PowerPointzinho falando sobre alguns projetos dos nossos parceiros. O primeiro projeto que eu quero apresentar para vocês, minimamente, tá? Eu acho que depois a gente pode dialogar um pouco mais sobre esses projetos, né, em outras perspectivas, inclusive. O Corpo como Território Vivo, educando com a Lei 10.639 e 11.645. Esse projeto é desenvolvido pela indígena Sol, a Sol, e é um projeto voltado para a educação dos professores. Muito interessante, vale a pena depois vocês conhecerem esse projeto. Pode passar. Cantando
e contando a história do samba, Samba que Educa, por uma educação antirracista. Esse projeto é um projeto desenvolvido pela... Deixa eu só pegar aqui, gente. Pela Euselina Dores, Viviane Amaral, Elaine Deise. Por favor, levantem. É um projeto também desenvolvido junto com professores e alunos de escolas públicas. Um projeto muito interessante, muito edificante também. O próximo projeto é a Pedagogia do Maracá. Avelin, por gentileza, levante. Também um projeto desenvolvido com alunos e professores. Mais um projeto, o Circuito de Museus, que é o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, o Muquifo. Convido o Padre Mauro para se levantar. Obrigada. Mais um. Educa Quilombo. É um projeto desenvolvido no Quilombo Manso, na verdade, que ele sai do Quilombo e vai para dentro das escolas. É desenvolvido pela Macota aqui do Oialê. Hoje ela não está presente, mas deixou um abraço para todos. Então, parabéns para ela também. E também, na oportunidade, falar que tem uma pessoa muito importante aqui do movimento negro de Belo Horizonte, quiçá do Brasil, né? E que faz várias atividades voltadas também para a implementação dessa legislação. É representante do Senarab, que é o Centro Nacional de Africanidades e Resistência Afro-Brasileiras, a Macota Celinha. Macota, por favor. Queridos professores, vamos ter um momento ali de coffee break daqui a pouquinho. Eu acho que vale a pena vocês conhecerem um pouco desses projetos com quem realiza, com esses nossos parceiros. Procure eles, dialogue com eles, vai ser bem interessante. Vou falar. Bom, agora a gente está indo para os finalmente, tá, gente? Bom, primeiro, participem do edital simplificado. É uma forma de valorizar as ações que vocês já realizam dentro das escolas. Então, não sei se vocês pegaram ali na entrada esse folder. Não? Então, logo aqui na entrada tem um folderzinho. Ele explica um pouco sobre o projeto, mas aqui atrás ele também fala sobre as redes sociais, o telefone, o e-mail. Então, você vai ter acesso, por exemplo, a esse edital. Acho que é importante vocês conhecerem o edital e participar dele. Tá? Divulgar também. Essa é a primeira coisa. A carta manifesto. A carta manifesto ela vai ser disseminada através das secretarias. Então, daqui a uns dias, vocês vão encontrar aí uma possibilidade de responder um pequeno questionário falando sobre a implementação das leis. Acompanhe as nossas redes sociais, através do nosso folderzinho. E vocês estão vendo um QR Code? Tem ali, se eu não me engano, tem lá fora, não é isso? Por favor, direcione o seu celular a ele, que você vai ter direito a um certificado digital de participação no evento. Tá joia? Então, direcione, faça o seu cadastro. Eu reforço, né, que o Projeto Reverbera é uma parceria entre a AIC, a Agência de Iniciativas Cidadãs, e o Ministério Público do Trabalho, sempre agradecendo. Agora, gente, eu vou ler, porque eu não quero cometer erros, né? Eu quero fazer uns agradecimentos aqui. Agradecer a vocês que estão aqui presentes. O projeto ele só existe porque vocês existem, porque vocês são o chão da fábrica. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Agradecer aos amigos que estão aqui também, os parceiros, os palestrantes que se propuseram estar presentes com a gente, e as autoridades. Agradecer a equipe da IC. Aqui a gente vai falar de Giovana, muito obrigada, do Arthur, da Ana Carolina, da Priscila, da Rafaela e de toda a equipe interna da IC. E aqui eu deixo um abraço carinhoso também para a Raíssa, que nos acompanhou até o presente momento. Agradecer a equipe da Solaris,
ela é a equipe do Coffee Break. O Coffee Break parece estar uma delícia, gente. Então, tenho que agradecer a Fernanda e o senhor Antônio. Tem umas pessoas que são autoridades, que estão aqui presentes, que eu gostaria de falar o nome delas. Eu gostaria que levantasse Simone Sterlina e José Carlos Souza. Eles são da Coordenação Estadual do Movimento Negro Unificado. A importância, né, gente, do movimento negro unificado na construção dessas leis. Então, a gente tem que agradecer vocês por estarem aqui. Mas eles também, no caso aí da Simone, ela também é representante do Compir. Muito obrigada. Deixa eu ver quem mais aqui. E da Simprominas também. É muita coisa, hein, Simone? Nossa, Simone, é isso tudo. Um poder de mulher. Agradecer a presença da Luciene, da Sindirede. Não é isso, por favor? Muito obrigada por sua presença. Prazer, por favor. Tem mais alguma autoridade que, porventura, não se apresentou a gente? Quem? Eu falei. Então, agradecer a todos vocês a presença, né? Agradecer a Rosane Pires, muito carinhosa com o projeto, a toda a sua equipe que abraçou o projeto com muito carinho. Então, muito obrigada. Por favor, todos da equipe da Rosane.